Só que isso aqui talvez não seja o final. Esse é o risco. Que isso seja só o começo de coisas que ainda virão no ano que vem. Porque você falou aqui, Breia, em tese, o cara tem que prometer menos do que ele entrega. Mas numa eleição, você vai ter um cara prometendo pra caramba querendo ser eleito. Quem promete mais tem vantagem, né? Sim. Então a tendência é que a gente comece a ver o tipo de promessa mais absurdo. Ele O tem auxílio um incentivo, né? o auxílio emergencial, ele não vai ser emergencial, ele vai ser pra sempre, pô. Esse negócio não vai parar. Mas isso já tá meio óbvio. E o ponto é que quando isso acontece, a gente vê os ajustes vindo em outras áreas. Se a gente for pegar por que o Plano Real deu certo, tinha aquele tripé macroeconômico, né? O pessoal falou, vamos ter aqui responsabilidade fiscal, que é o quê? É gastar menos do que você arrecada. Além disso, metas de inflação e deixa o câmbio flutuante. A hora que você está sendo irresponsável e estourou a meta, a gente fez que nem a Dilma, a gente tá na meta de inflação que seria no máximo de 5%, a gente dobrou a meta. Dobrou uma meta. Estamos aqui, ó. Já temos 10. Não, Deus E aí o câmbio vai lá para cima. E a gente vê efeito na inflação. Você pode explicar um pouco dessa dinâmica pra gente? Com certeza. O que a gente teve, basicamente, é que a gente teve choques inflacionários, né? O primeiro momento da pandemia foi claramente deflacionário. Então, fechou-se a economia brasileira e do mundo todo. Você teve uma queda brutal de demanda e isso jogou a inflação para baixo. Inclusive, a gente teve deflação em alguns meses, né? E aí, o Banco Central foi lá e jogou o juro muito para baixo. O segundo momento da pandemia foi inflacionário, porque você teve a cadeia produtiva se desarranjou, né? Então, faltava peça, faltava barcos, faltava frete, faltava, enfim, começou a faltar energia também. A gente teve diversos problemas na cadeia produtiva, então você teve um choque inflacionário. Quem fez reforma na pandemia sentiu isso, né? Quanto tempo A você gente tá falando? Não, é porque... Nem foi reforma, foi só móvel que a Só gente comprou. móvel. Tem móvel que não chegou ainda. A cara dela foi melhor Tipo, assim, não, é porque tem umas amigas minhas construindo que estão sofrendo, Não, nem porque me fala. aprovaram um orçamento X e agora tá 2X. Agora. E se conseguiu o material, né? Se Não. conseguir o material. Esse é A o gente ponto. comprou uma casa pronta, então Foi a Eu melhor mandava coisa, bem. melhor coisa que a gente fez, porque... Foi agora, né? Mas a gente comprou para não ter trabalho com reforma. E na cabeça das pessoas, né? Pô, se você comprar a casa ainda, fizer a obra, você vai economizar no final. Essa nossa amiga que comprou a casa, a casa dela vai ficar mais cara do que a nossa no final, sendo que fez obra durante todo o período. Sendo que não porque tá pronta. teve preço Entendeu? de item que subiu 200%, pô. Exatamente. E na inflação, Mármore, a essas Marília, coisas. atrapalhei a Marília, mas assim, na inflação tem um componente grande de Construção civil. construção civil. No IPCA que todo mundo olha aí, né? Mas é mais no No IPA IGP, também, IGPM, ICC. né? IGPM teve muito impacto de minério de ferro. O GPM bateu mais de cimento. 30%. Pois é. Então, E alugar é resultado pro GPM. Pois é. Mas as pessoas que tentaram reajustar aluguel pelo IGPM também não conseguiram, né? Não Porque dá. não tinha gente Não pra dá. pagar. Né? Exatamente. O pessoal falou assim, escuta, ou eu saio ou você me dá um reajuste factível, até você me dá zero, né? Porque... e agora Não que a dá. Marília tem falado, a Marília, vai explicar melhor do que eu, que a gente tem visto que agora tem surpreendido para cima. Então, né, os últimos... então, o que aconteceu? Continuando Aí você a teve esses lógica. choques, né? Então, teve primeiro choque de alimentos, também desarranjo do setor e aumento de preço de commodities lá fora, combustíveis, né? Energia, botijão de gás e, no final, nossa querida crise hídrica. Né, que tivemos uma forte crise hídrica e que aí, digamos, não tem nada a ver, foi chuvas, a gente Mas já teve veio só vários pra dar uma outros... piorada, né? Exatamente. Então, assim... Como é que é? Quando a esmola é pouca... Não, desgraça pouca é bobagem. Né? Exatamente, Desgraça, parece que pouca acontece tudo na mesma hora, né? E aí, teoricamente, isso é o que a gente chama de choques inflacionários. Teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques. A política monetária, a alta da Selic, ela nem impacta em choques inflacionários. Se você aumenta a Selic, o preço da energia elétrica não vai cair, porque depende da chuva. Né? Não vai mudar a bandeira tarifária porque você aumentou a Selic. Então, teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques. Mas ao que ele tem que reagir? Aos efeitos secundários dos choques. Então, o que é muito importante se você tem uma economia crível? É que você não torne os efeitos primários de um choque num efeito secundário. E para isso é importantíssimo o quê? A confiança. Então, os agentes têm que imaginar que aquele aumento que teve não vai se propagar para o resto da economia. Mas isso foi intensamente piorado no Brasil com a piora fiscal,
e o aumento do câmbio. Porque daí não dá mais para a gente achar que é temporário, né? Aí o câmbio aumenta, você vai imaginar que alimentos e energia vai ficar ainda mais caro lá na frente, você vai repassando Uma bola de neve. uma bola de neve, aí o Banco Central perde credibilidade, ao invés dele dar um choque de juro, ele fica um pouco mais na defensiva e vai devagar pensando na atividade de 2022, né? E aí você começa o efeito bola de neve nas expectativas. Quando você olha hoje o Focus, você vê o mercado esperando uma inflação para 2022 de 4,5%, sendo que a meta é 3,5%. Acho que está 4,40% no Focus. Então, assim, o mercado já falou assim, esse Banco Central não vai conseguir cumprir a meta de 2022. Então, olha o quanto a propagação desses choques foi muito além por conta de piora na expectativa. Isso tem um efeito secundário também. Taxa de juros mais alta, o que significa, né? As pessoas têm mais, as empresas vai ficar mais caro pegar dinheiro para as empresas, para as pessoas físicas. Então, assim, tem um efeito depois muito ruim para a economia. O Banco Central abaixou juros esperando também que isso fosse ajudar a aquecer a economia e tudo mais. Só que uma inflação galopante, ela mina, inclusive, uma decisão dos empresários, né? Imagina que quem, além do governo, é claro, uma parte importante de quem aquece a economia são os empresários contratando mais gente, investindo em novas plantas, ou até mesmo investindo mais em marketing e tal. Olha que curioso, né? Uma empresa do mercado financeiro, fiquei sabendo, semana passada congelou as contratações para o próximo ano. Que tem uma dinâmica própria, né? Uhum. Uma empresa do mercado financeiro está vivendo toda essa história do financial deepening e tal. Falou, olha, vamos congelar as contratações para o ano que vem. Então, assim, olha como que, né, os efeitos que a gente está falando de argentinização aqui, né? Mas, assim, um governo que não passa confiança, um governo que rasga contrato, que não cumpre o que prometeu, isso tem efeitos em cadeia, né? Então, o investidor, aquele ET que eu falei, putz, acho que finalmente eu vou investir no Brasil. Ah, não, mas ano que vem é a eleição, a inflação lá está galopante, o juros está subindo ainda. Não sei se o governo consegue honrar o que tá prometendo. Então, sim, tem efeitos muito importantes para o que vai acontecer no Brasil nos próximos